Bom dia, quarto ano. Hoje daremos início ao nosso PET 5, né? E na primeira semana iremos falar sobre esportes, iremos falar sobre handebol. Vocês irão encontrar esse conteúdo para vocês me acompanharem na página 8 do PET impresso de vocês, ok? Então hoje a gente irá falar novamente do handebol, né? Nas primeiras aulas remotas, fizemos 2 aulas de handebol. A gente já teve no PET anterior, a gente falou um pouquinho sobre o handebol, né? E hoje a gente volta mais uma vez para falar um pouquinho do handebol, ok? Então, o handebol é um esporte coletivo que foi criado por um alemão no ano de 1919. Eu já havia falado para vocês na outra aula de handebol, né? Que o handebol começou a ser praticado em um campo de futebol, e ele começou a ser praticado por mulheres, e naquela época os homens tinham um certo preconceito por mulher jogar futebol, só que mulher queria fazer, já praticava vôlei, queria fazer um esporte que fizesse gol. Então eles criaram o handball, né? Handball significa hand, mão, e ball, bola. Então, mão, bola, bola na mão, quer dizer, um esporte jogado com as mãos. E logo em seguida foi havendo a evolução do handball, né? Ele saiu de 11 jogadores para 7, saiu do campo gramado para uma quadra coberta, né? Era praticado somente no início por mulheres, depois os homens viram que o jogo ficou muito interessante e foram praticar handball. Em 1934, o Comitê Olímpico Internacional incluiu o handball como esporte olímpico, né, nas Olimpíadas de Berlim de 1936. 6 países disputaram a medalha de ouro. Foi a estreia do esporte nos Jogos Olímpicos. A Alemanha tornou-se campeã após derrotar a Áustria. No ano de 1966, os Jogos de handebol em campo gramado foram descontinuados, passando o esporte a ser realizado somente em quadras e com 7 jogadores. Quer dizer, fica 6 na linha e 1 no gol. Ok? Acredito que vocês devem lembrar da minha fala, né, no PET anterior, onde eu falei tudo isso com vocês. Nesse PET, veio falando um pouquinho das posições do handebol, coisa que a gente não falou naquele PET. Então, isso aqui é uma novidade para vocês. Quem já fez aula de handebol comigo na escola deve lembrar um pouquinho das posições, né, onde você ficava, mas eu não falei para vocês como chamava aquela posição. Então, para vocês entenderem, o de vermelhinho aqui são os jogadores que ficam na defesa, né? E os de verde são os jogadores que estão no ataque, eles estão atacando. Então, posições dos jogadores no handball. Vou falar primeiro do pivô. Cria brechas dentro da defesa. O que é isso? Ele cria espaços na defesa. Então, observa aqui com o mouse, eu coloquei em cima do pivô. O pivô, ele fica entre os dois, entre os jogadores, né, tentando criar espaço para fazer o gol. Geralmente ele fica de costas para o goleiro e geralmente é um jogador com uma estatura maior, é um jogador mais alto. 2 pontos, é usado para a conclusão de ataques no lado que ocupa na quadra. Então, quer dizer, existe um ponta que fica de um lado e o ponta do outro. Armador central faz as armações das jogadas de ataque. Então, esse aqui, né, acompanha com o mouse, esse é o armador. 2 alas, faz a bola circular entre os jogadores e arremessa de longe. É o primeiro a defender em caso de contra-ataque, que joga entrosado com o pivô, né? Aqui fala que ele arremessa a bola de longe, mas em muitos casos ele arremessa a bola próxima, né? Porque não necessariamente ele arremessa de longe, ele pode infiltrar no meio dos jogadores, né, e fazer o gol. Existem várias táticas onde o ala ele pode alternar com o pivô, né? Então, o correto não é falar que ele arremessa de longe, que ele arremessa de várias posições, ok? O goleiro tem a função de defender e pode atuar como jogador de quadra. Então, quer dizer, o goleiro ele pode sair do gol, ir lá no ataque, né? E quando perder a bola, ele retorna para o gol. Quando ele sai dessa linha aqui, segue com o mouse, por favor.
ele passa a ser um jogador de linha, né? Ele deixa de ser goleiro. A única restrição que ele tem é que ele não pode sair quicando com a bola na mão de dentro da sua área, né? Ele pode se tornar um jogador de linha, mas desde que ele receba essa bola fora da sua área, ok? De acordo com o texto e com os conhecimentos adquiridos, responda as seguintes perguntas. Letra A. Quem foi o criador da modalidade de handball? Está lá no texto. Qual é o objetivo da modalidade de handball? Quantas e quais são as posições dos jogadores da modalidade handball? Handball é um esporte olímpico? Então, essas perguntinhas vocês vão encontrar no texto, tá? Atividade 3. Leia o trecho. O drible é um fundamento básico do handball. Trata-se do ato de quicar a bola com uma das mãos sem perder o domínio da bola. O drible pode ser feito com o jogador parado ou em movimento. Então, geralmente, quando o jogador já adquire uma habilidade, o jogador de handball já tem essa habilidade, ele consegue quicar a bola, ele consegue passar pelos jogadores e sem olhar para a bola, né? Ele já tem um domínio, isso fica mais automatizado. Então, se você em casa começar a brincar, quicar a bola, você vai perceber que quanto mais você praticar, né, melhor fica a sua habilidade, ok? Lembrando que quando a gente retornar às nossas aulas, a gente vai praticar muito handball. Handball é um esporte muito inteligente, muito bacana e com muitas regras, né? Com uma bola leve, realize movimentos de dribles. Tente executar usando apenas a mão direita e depois com a mão esquerda. Vamos praticar? Então, o que vocês irão fazer? Né? Se tiverem uma bola em casa, vocês vão quicar a bola de um lado, andando para um lado e andando para o outro. Usem a mão direita, depois usem a mão esquerda. Não é errado quicar a bola com as duas mãos, mas não é comum fazer isso, porque fica mais fácil para o adversário pegar a sua bola. Né? A gente não vê jogador quicando com as duas mãos. Então, você tem que treinar quicar a bola com uma mão e com a outra mão. Geralmente, né, a gente tem uma mão que a gente tem mais habilidade, e a gente tem que treinar a outra mão. Isso chama lateralidade. Importante por quê? Porque quando você tem o conhecimento dos dois lados, né, você aumenta a sua habilidade e você acaba rendendo mais no jogo. Você acaba sendo um bom jogador, né, com mais versatilidade, ok? Vocês irão pegar uma bolinha e vão brincar de quicar, andando para um lado, para o outro, né, desviando um chinelo, de uma cadeira que está no caminho, por aí vai. Espero que vocês tenham gostado das atividades, né? As perguntinhas que estão aqui nesse pad são muito tranquilas de resolver. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me chamar no privado. Espero que estejam todos bem. Um feliz Dia das Crianças para vocês. Tá? Aproveitem esse dia, brinquem bastante, ok? Estou morrendo de saudade. Até a próxima.